Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otávio Loredo, passando para mais uma aula de matemática. Nessa aula nós vamos estar vendo logaritmo, dando sequência ao estudo das funções. Nós vamos estar definindo o logaritmo, vendo como calcular e algumas propriedades. Então bora lá. Logaritmo, o que seria um logaritmo? Logaritmo de um número representado por nós vamos representar pela letra B, na base que nós vamos chamar de A, é igual ao expoente x, ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência a elevada a x seja igual a b, sendo a e b números reais positivos e a diferente de 1. Perceba isso aqui como sendo algo muito importante. Tanto o valor da base, que é a, quanto do valor do nosso b, ele tem que ser positivo. São números reais, porém positivos. E o A tem que ser diferente de 1. Ok? Vamos dar sequência. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente, ou seja, sempre nós vamos estar procurando baseado no expoente. Pode ter momentos que vai precisar calcular a base, mas sempre baseado no expoente. Que nós vamos ter uma base que vai estar elevada a um expoente e que esse resultado é o que nós chamamos de potência. Então, é o resultado do nosso a elevado a x. Dá para definir o quê? Que o logaritmo é uma função ou uma operação inversa da exponencial. Outra coisa que nós temos que lembrar, as regras, as regras lá de potenciação, as propriedades da potenciação, aquelas regras lá, quando está elevado a 0, quando está elevado a 1, quando está multiplicando potências de mesma base, quando o expoente é negativo. Então, essas propriedades são fundamentais para o cálculo, tanto da equação e função exponencial, quanto da equação e função logarítmica também. Vamos ver a definição de logaritmo. Aqui temos uma representação de como ele costuma vir. Esse valor que nós chamamos de b, esse número que nós vamos está representando aqui pela letra B, nós chamamos ele de logaritmando. O que está aqui embaixo, nós vamos escrever sempre log, e aí embaixo nós vamos ter aqui um valor. Esse A representa esse valor, é a base do logaritmo. Mesma ideia lá da potência, é a base da potência, aqui ele é a base do logaritmo. O x, que vai ser aqui igual a x, é o que nós chamamos de logaritmo, ou seja, logaritmo é o resultado. É igual lá na exponencial, a gente chama de potência o resultado da base elevada ao expoente. Vamos reparar aqui, veja bem, logaritmo de b na base a é igual a x. Esse símbolo, só relembrando, ele significa se e somente se. Então, o que ele quer dizer? Que esse valor, tudo que está de cá, só é verdade se o que está de cá também for e vice-versa. Então, uma é o inverso da outra. Por exemplo, é como se fosse multiplicação e divisão, subtração e adição, potência e raiz. Aqui é logaritmo e exponencial, ou vice-versa. Okay? Uma é o inverso da outra. Vamos pensar aqui. O A vai ficar elevado a x, que é igual a b. Eu gosto de falar que é o sentido anti-horário. Você pega o que está aqui na base, que é o A elevado a x, A elevado a x é igual a b. Repara que ficou assim, A elevado a x igual a b. Essa é a forma de se calcular o logaritmo. A gente vai pegar o log, que está aqui, e transformar numa exponencial. A maioria das vezes, apenas fazer isso aqui já resolve mais da metade da questão. Ok? Então, reforçando, a elevado a x é igual a b, que é a nossa exponencial, a elevado a x igual a b. Vai ter momentos que a gente vai estar com a elevado a x igual a b e vamos ter que transformar no formato logaritmo de b na base a igual a x. E vai ter momentos que vai estar log de b na base a igual a x, e nós vamos ter que transformar em a elevado a x igual a b. Vamos dar sequência. Como que a gente lê isso aqui então? Logaritmo de b na base a
né, sendo que o A tem que ser maior que zero, ou seja, tem que ser positivo, maior que zero, positivo, tem que ser diferente de 1, porque não pode ser 1, e o B também tem que ser maior que zero. O B pode ser 1, mas não pode ser negativo. Um detalhe muito importante: quando a base de um logaritmo for omitida, ou seja, esse valor aqui representado pelo A não aparecer, só estivesse, por exemplo, se tivesse escrito log de B e não tivesse escrito o nosso A aqui, é porque no lugar que teria a base, nós consideramos que a base é 10. Então, sempre que vem escrito apenas log, é 10. Ok? A gente chama ele de logaritmo decimal. Lá na calculadora científica, se você perceber lá vai estar escrito log. Não tem A nem B lá no normal. Agora, tem a segunda função da calculadora científica, que ela já dá a opção de você colocar a base. Não é todas que dá, não. Mas algumas já tem a opção de você colocar a base. As que tem a opção de colocar a base, tem. Geralmente A e B lá também, ou um X e Y, alguma variável lá para poder significar que pode colocar valores, né? Mas a maioria vem apenas logaritmo na base 10. Vamos ver, como que a gente calcula um logaritmo? Vamos já direto para o cálculo. O logaritmo de um número, ele representa um expoente. Então, o logaritmo é o número e representa um dado expoente. Isso aí nós já vimos lá na definição. A gente transforma ele numa potência. Podemos calcular um logaritmo aplicando diretamente a sua definição, ou seja, pegando o logaritmo, transformando na potência e depois aplicando as regras de potência. Vamos ver um exemplo? Qual o valor do logaritmo de 81 na base 3? Olha só. O nosso B aqui agora vale 81, nosso A vale 3 e o nosso X é o valor que nós estamos procurando. Então, esse a gente não sabe ainda. Então, nesse exemplo, queremos descobrir qual o expoente devemos elevar à base 3 para que o resultado seja igual a 81. Ou seja, vai ficar 3 elevado a x igual a 81. Vamos ver? Olha aqui. Sendo logaritmo de 81 na base 3 igual a x, nós vamos ter então que, pela definição, nós vamos pegar aqui 3 elevado a x igual a 81, fazer o sentido anti-horário, ó. Então, 3 elevado a x igual a 81. O que nós vimos lá na exponencial? Que nós temos que igualar as bases têm que ser igual. Então, nós vamos fatorar o 81, fatorando o 81, coloquei aqui de lado, 81 dá para fatorar por 3. Detalhe, pessoal, se a base é 3, você vai fatorar por 3, já fatora pela base direto, não precisa ficar procurando, né? Então, 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, quer dizer que 81 é o quê? É 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, é 3 elevado a 4. Ok? Então, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. As bases estão iguais, desconsidera. Nós podemos, então, falar o quê? Que o nosso x vale 4. Por que o x vale 4? É o valor que eu vou elevar ao 3, que vai dar 81. Então, 3 elevado a 4, 81. É assim que se calcula o logaritmo, ok? Bora passar para frente. Consequências da definição. Aqui que entra aquelas regras lá da potência de mesma base, regra da exponencial. É a mesma regra, só que agora, utilizada no logaritmo, ela vai ter uma certa inversão, né? Então, vamos lá. A primeira delas é que o logaritmo de 1 na base A sempre vai ser 0. Por quê? Porque quando eu transformar isso aqui numa potência, vai ficar A elevado a 0 igual a 1. E nós sabemos que todo número elevado a 0 dá 1. Qual que é uma definição que não podemos esquecer? O A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Isso aqui é lá da definição de exponencial. Então, lembra, todo número elevado a 0 é 1, então o logaritmo de 1 dá 0. Em qualquer base, tá? A base pode ser qualquer uma, porque vai ficar qualquer valor elevado a 0, vai dar 1. O 2 também é bem comum. E esses dois aqui, pessoal, o 1 e o 2 aqui, a primeira e a segunda consequência, a gente usa ela o tempo todo.
A maioria das vezes a gente vai tentar transformar a base e o logaritmando em valores iguais, que nem a gente faz lá nas potências e na exponencial. Por quê? Se a base é igual, lá fica fácil da gente achar o valor do x, né? Então aqui também nós vamos sempre procurar fazer com que as bases fiquem iguais. Então vamos lá, logaritmo de a na base a é igual a 1. Sempre que o logaritmando e a base for igual, dá 1, porque a elevado a 1 é a. Lá da potência, lá o que é que nós lembramos? Que todo número elevado a 1 é o próprio número, ou a própria base, o próprio valor. Mesma regra, maior que 0 e diferente de 1. Já a 3 é quando nós temos a potência. Lá na nossa exponencial, nós tínhamos a regra da potência, né? Então, nós vamos ter o que aqui? A elevado a n igual a elevado a n. Desconsiderando as bases, nós vamos ter que n é igual a n. Então, ou seja, fica bem fácil de verificar o quê? Que quando a base do logaritmo e a base da potência que está no logaritmando forem iguais, o resultado é o próprio expoente. Ok? Tem uma outra regra que nós vamos ver depois, que esse n aqui passa multiplicando, e isso prova. Vou utilizar isso para provar que dá n, quer ver só? Não considerando n, não ficaria logaritmo de a na base a, que é igual a nossa regra número 2, e não dá 1? Então esse n aqui tem uma regra que a gente faz o seguinte, a gente pega o que está na potência e ele passa para cá multiplicando. Lá na regra do exponencial, potência de potência multiplica, lembra? Então aqui ficaria potência também, e a potência passa multiplicando. Então esse n multiplicaria o logaritmo de a na base a, que daria 1. Então n vezes 1, n. Se esse n fosse um 2, um 3, um 4, um 5, seria o resultado. Agora vamos ver uma outra possibilidade, que é a nossa quarta definição, né, ou consequência. O que ocorre? Eu tenho uma base que está elevada a um logaritmo, que esse logaritmo é a mesma base, e no nosso logaritmando é um número qualquer. Se n é um número qualquer. Então, como aqui é uma base, e aqui também é outra base, e as duas são iguais, é como se uma cancelasse a outra. Você deleta tudo isso aqui, apaga tudo, só sobra quem? O n. Ok? Entendeu? Se a base aqui embaixo for igual à base do logaritmo que está lá em cima, um cancela o outro e acaba virando apenas a mesma definição lá de trás, lá do 1, então vai ficar n igual a n. Porque se eu fizer aqui, isso aqui igual a x, que é a nossa definição, vai ficar a elevado a x igual a n. Então, vai ficar o n do mesmo jeito. Tá? Vamos ver aqui embaixo aqui uma definiçãozinha. Ó. Se eu pegar o a, o logaritmo de n na base a, ele é igual a x. Ele é igual a algum valor. Então, isso implica que quando eu fizer a definição, a elevado a x é igual a n. Então, substituindo aqui pelo x, vai ficar a elevado a x. E o a elevado a x não é n? Então, ele continua sendo igual a n. É uma maneira de demonstrar que o valor n ele prevalece. Tá? Nós vamos ver com números, fica mais fácil. Né? Olha só, logaritmo de x na base a é igual ao logaritmo de y na base a. Se os valores que estiverem aqui, né, forem diferentes, então os resultados vão ser diferentes. Então, quando que nós podemos falar que isso aqui vai ser igual? Na matemática, eu já falei para vocês o quê? Que se é igual, tem que ser exatamente igual. Então, se aqui embaixo tem base A e aqui também é base A, então quer dizer que as duas são iguais. A é igual a A. Então, para que seja o mesmo valor, o x também tem que ser igual a y. Não tem como eu ter logaritmo de 3 na base 2, por exemplo, ser igual ao logaritmo de 5 na base 2. É o mesmo que eu falar que eu vou multiplicar 2 por 3 e vai ser o mesmo resultado de 5 vezes 2. Não vai ser a mesma coisa. Se os valores são diferentes, os resultados são diferentes. Quando que os valores vão ser iguais?
o resultado vão ser iguais quando os valores também são iguais. Aqui tem uma definiçãozinha, mas é a mesma lá de cima. Dois logaritmos de bases iguais serão iguais se e somente se os logaritmandos também forem iguais. Então, se afirmar que eles são iguais, você já pode afirmar o quê? Que o x vai ser igual ao y também. Tá bom? Vamos continuando. Exemplos, vamos lá. Vamos escrever cada item, né, usando a notação do logaritmo, né? Então, está aqui. Em cada item, escreva x usando a notação de logaritmo. Vamos lá. 2 elevado a x é igual a 3. O que nós podemos transformar isso aqui no logaritmo? A base continua 2, então nós vamos escrever logaritmo e colocar a base que está lá. A base é 2. É igual, está falando que é igual, então se é igual, o 3 vai estar aqui, que é o nosso logaritmando. E o x continua x porque não tem valor. Nós não estamos preocupados com o valor do x, e sem transformar em uma, digamos assim, uma notação de logaritmo. Então vamos ver aqui. Vamos fazer o processo inverso. Vai ficar 2 elevado a x igual a 3. Não é o que está aqui? 2 elevado a x igual a 3. Vamos para a nossa letra B. 3 elevado a x igual a 5. Então, a base continua sendo a base. Então, 3 continua sendo 3 na base. O 5 é o logaritmando. E o x continua x. C. 10 elevado a x igual a 8. Vai ficar logaritmo, base 10, a base aqui é 10, a base aqui também é 10. Repare que a base continua a mesma, não muda. O 8 fica aqui dentro, né, que é o lugar do logaritmando, e o x, que seria a resposta do logaritmo, fica de fora. Detalhe, e se aqui, em vez de vir escrito logaritmo e vir o 10 aqui, não viesse o 10 escrito, tivesse em branco? É a mesma coisa. Quando não está escrito 10 é porque a base é 10. Não está escrito nada, né? Vamos colocar assim. Não está escrito nada na base do logaritmo é porque a base é 10. Então, se não tiver escrito 10 aqui, você considera que é o 10, porque se não tiver nada escrito, é 10. Agora, se for qualquer outro valor, tem que estar escrito lá. Se for um 2, um 3, um 5, tem que estar lá. Né? Pode ser qualquer valor. Número decimal, fração, raiz. Existem várias possibilidades. São números reais, desde que seja positivo, diferente de 1. A letra D, aqui tem uma fração. 2 quintos elevado a x é igual a 3. A base é 2 quintos, então logaritmo na base 2 quintos. O 2 quintos é a base, fica 2 quintos, ou 2 sobre 5, né, na base. O logaritmando é o 3, continua, e o x, que é o expoente, é o resultado do logaritmo. Dá para perceber, pessoal, que um é o inverso do outro, né? Vamos para o exemplo 2, para finalizar, fazendo conta agora, né? Aplicando as definições de logaritmo, encontre o valor de x em cada situação. Olha só, eu tenho logaritmo de 2, logaritmo de 256, desculpa, logaritmo de 256 na base 2 é igual a x. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos transformar, aplicar a definição, né? Então, vamos transformar numa potência. Vai ficar o quê? 2 elevado a x igual a 256. Aí entra lá nas regras da exponencial. Está na mesma base? Não. O que a gente faz? Fatora, transforma na mesma base para poder achar o expoente. 256, nós vamos fatorando ele aí, vai dar, como ele é par, você divide por 2, por 2, por 2, até que dê 1. Esse é o método da fatoração. Vamos achar 8. 8 vezes o 2 lá. Então vai ficar 2 elevado a 8. 256 é igual a 2 elevado a 8. Agora as bases são iguais, eu posso desconsiderar e eu posso afirmar que o x vale 8. Se alguém quiser pegar a calculadora e calcular aí, logaritmo na base 2, né, de 256, ele tem que dar 8. Porém, cuidado, porque na calculadora científica, a maioria delas não calcula em bases diferentes de 10. Você teria que transformar, é uma outra parte da matéria que nós vamos ver depois, mudança de base. Mas se tiver alguma calculadora aí
que faça na base 2, né? Se der a localização para colocar o 2 lá na base, dá para fazer, você vai achar 8. Vamos para a letra B. A letra B é um número múltiplo de 5, né? Então, transformando, o que nós vamos ter? 5 elevado a x igual a 625. Então, esse 5 é a nossa base, nós vamos transformar 625 em algo que seja em 5. Fatorando, você vai achar 4, porque 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, e 125 vezes 5 de novo, 625. Fatorando, vai achar que 5 elevado a 4 é igual a 625. Eliminando as bases, podemos afirmar que o x é 4. Agora aqui nós temos um número decimal, logaritmo de 0,1, aliás, com base 0,1. Sempre vou falar, eu leio a base primeiro. A gente sempre lê o número que está no logaritmando primeiro, tá? Isso é mania minha de já olhar qual que é a base para já pensar no cálculo, já pensar na resposta. Então, logaritmo de 1000 na base 0,1 é igual a x. Isso quer dizer que 0,1 elevado a x tem que ser 1000. Mas 0,1, você não concorda que é um décimo? 0,1 elevado a x igual a 1000. Mas você não concorda que 0,1 é um décimo? Vamos pensar lá nas notinhas básicas lá. E um décimo não é o mesmo que eu colocar 10 elevado a menos 1? Lembra lá da nossa regrinha? Colocar um décimo seria 1 sobre 10. E todo número elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre a base. No caso aqui vai ficar 1 sobre 10, e é um décimo. E 1000, você concorda que 1000 é 10 elevado ao cubo? Porque 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Vai estar elevado a 3, né? Agora, regra de potência, né? Potência de potência, conserva a base e multiplica. Então, vai conservar a base, vai ficar o quê? Menos 1 vezes x vai ficar menos x. Só que como as bases estão iguais, podemos já cortar de cara, né? Então, vai ficar o quê? Menos 1 vezes x menos x, que é igual a 3. Se eu fizer a nossa inversão, sabemos que a nossa letra não pode ficar negativa, faz aquele procedimentozinho, multiplicar por menos 1, né? Então, o menos passa para lá, né? Então, vai ficar x igual a menos 3. Se você colocar aqui, né, esse valor aí na calculadora, vai dar menos 3 de resultado. Agora, olha essa aqui de baixo, a letra D. Eu tenho um logaritmo, mais outro logaritmo, mais outro logaritmo, mais outro logaritmo. 1, 2, 3, 4 logaritmos, cada um de um jeito. E nós queremos achar o valor do x. Aí pensa assim, mas professor, você explicou até agora só de um jeito. Agora tem 4 para resolver. Cada um de um jeito. Não é tudo diferente? Não, tudo igual. Nós vamos fazer o quê? Aplicar as definições. Lembra a primeira definição lá? Primeira não, acho que é a segunda, né? Que quando a base e o logaritmando são iguais, isso aqui dá 1. Então, olha só, logaritmo de 11 na base 11 é 1. Então, nós já sabemos que aqui dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, logaritmo de 1 na base x vai dar 0. Por quê? X elevado a 0 vai dar 1. Já sabemos que aqui dá 0. E esse aqui, nós temos logaritmo de um valor e qualquer, elevado a 47, é igual a e. Olha o que ocorre. Dá 47. Lembra? Quando aqui é igual, a gente pode cancelar e sobra apenas o expoente. Por que eu posso fazer isso? Esse 47 aqui, ó, ele passa para cá multiplicando. E vai ficar e aqui, igual o 11 e 11, que dá 1. Ficaria 47 vezes 1, que dá 47. Então, sempre que a base e o logaritmando tiver valores iguais aqui, você vai resolver da seguinte maneira. Essa parte de baixo dá 1, vezes o que está aqui em cima. Agora, se tiver outro valor aqui que não seja igual, aí tem que fazer outro procedimento. Essa aqui também é mais uma das propriedades. Tem uma base elevada a um logaritmo que está na mesma base.
Então nós cancelamos, a gente apaga tudo, sobra apenas o 2. Olha só, logaritmo de 2 na base 5 é o expoente total aqui. Quando a gente converter, isso aqui fica igual a x, vai ficar 5 elevado a x igual a 2. Então, nós já podemos cancelar. Base com base aqui igual, cancela e vai ficar aqui 2 igual a 2. Agora sim, a gente resolve lá a nossa adição, né, nossa soma, para ver quanto dá x. Eu tenho 1 do primeiro, mais 0 do segundo, mais 47 do terceiro, mais 2 do quarto. Então, 1 mais 47, 48, mais 2, 50. O zero é indiferente, né? Então, é isso aí. Tá? Acabou nossa introdução ao logaritmo. Essa parte inicial aí é apenas para vocês verem como que a gente transforma. Nós vamos pegar o logaritmo, transformar numa potência, fatorar quando for possível e achar o valor do x. Teremos outros cálculos? Vamos avançar? Vamos. Mas por enquanto nós vamos parar por aqui. Ok? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu, professor Alessandro também, professora Pamela. Então, procura a gente lá no nosso contato lá que a gente já tem aí no nosso grupo, que nós vamos estar à disposição de vocês, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.